É isso aí, pessoal. Você que está estudando aí para Cefaz Sergipe, agora é reta final, meu querido. Eu imagino o teu coração, né? Prepara o teu coração para essa prova. Professor Tudão, que tentou auxiliar vocês aí de toda forma com esse edital bem extenso, né? Que a gente tem aí bastante coisa. Hoje eu vou fazer um reta final. Na verdade, a gente tem que acertar essas 15 questões aí que vão cair da nossa legislação tributária, dividida nas 3 matérias, né? Vamos lembrar aí rapidamente como é que era o edital para a gente poder, né? O foco é sempre o edital, né, meu querido? O edital aí, né? Você está querendo ser auditor técnico de tributos da Cefaz Sergipe, né? Vai competir para as 10 vagas mais as 40 do cadastro reserva. Você a princípio vê aqui, ó, né? O nosso edital dividido nas 3 partes: legislação tributária, administração fiscal do Estado de Sergipe e ética no serviço público. Na parte de legislação, eu cortei com você os regulamentos, fui direto para a lei do imposto, né? Lei do ICMS, lei do ITCD, lei do PVA, e mais tem algumas coisas, esse programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial, esse Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal, tem algumas coisas, o processo administrativo fiscal, tem algumas coisas que devem cair com mais força na prova. Aí tem a parte, por exemplo, da lei organizacional da Cefaz, a lei estadual 4483, e na ética do serviço público, eu confio que cai uma questãozinha da LAI, né, que eu não dei para vocês, foi outro professor, e do Código de Ética dos Servidores da Secretaria da Fazenda. Então, na verdade, tem muita chance deles pegarem várias partes aí da matéria para poder fazerem cair na prova, não é verdade? Muita chance de você ter várias partes aí da matéria, em especial a legislação dos tributos, depois aí a ética, depois a administração fiscal. Eu acho que o organograma, né, da nossa Secretaria da Fazenda aqui de Sergipe é o que menos deve cair na prova. Não creio na divisão 5-5-5. 5 questões para a legislação tributária, 5 para a ética e 5 para a administração fiscal. Eu creio numa coisa assim mais de acordo com o tamanho da disciplina, né? Cada parte da disciplina tem um tamanho. Tem uma só que é uma lei com 68 artigos. Então, não é tão fácil você cobrar 5 questões dessa lei, por exemplo. Então, vamos estudar alguns itens. Eu considero que, por exemplo, dentro dessas 15, uma questão do IPVA tem que ter, uma questão do ITCMD tem que ter. Pô, matar 2 em 15, a gente já está fazendo um bom trabalho. E aonde vai cair a questão do IPVA, galera? Opa, questão do IPVA, professor? É lá no aspecto temporal do nosso faturador e nas hipóteses de isenção do imposto. Lá eu considero que tem muita chance de cair a questão na prova, tá bom? Então, vamos ver lá? Vamos lá, professor, vai na telinha então, ó. IPVA, vamos começar com essa questão aqui, ó. Considerando as disposições da legislação tributária de Sergipe, julgue o seguinte item a respeito do IPVA. Assinale. Considera-se ocorrido fato gerador do imposto, exceto. Então, qual que é o momento em que não há a ocorrência do fato gerador do imposto? Muito comum isso aqui cair na prova, justamente porque ele sabe que o aluno decora aquilo que é a regra. E aí, aquilo que não é a regra vai aparecer de uma forma diferente daquilo que você vê na nossa legislação. Então, ó, dia 1º de cada ano em se tratando de veículo usado. Legal. E essa é a regra. Então, tá certo. Na data da sua primeira aquisição pelo consumidor final, em se tratando de veículo novo. Verdadeiro. Certinho. Correto. Data do desembaraço aduaneiro. Falou desembaraço é importação, né, Tudão? Exatamente. Data do desembaraço aduaneiro em se tratando de veículo importado diretamente do exterior pelo revendedor. Aqui já está o erro da questão, né, professor? Exatamente. Por que aqui tem erro, professor? Porque, efetivamente, quando a gente fala de data de desembaraço aduaneiro, a gente está falando de importação pelo consumidor final. Então, só a importação pelo consumidor final tem como fato gerador o IPVA na data de desembaraço aduaneiro. Agora, se é um revendedor que importou e depois ainda vai vender ao consumidor final, não ocorre fato gerador na importação, mas sim na venda ao consumidor final. Como a gente viu na hipótese da letra B da questão, o fato gerador aí seria a data da primeira aquisição pelo consumidor, numa importação feita pelo revendedor. Então, o gabarito B seria também a letra C, quer dizer, na data da primeira aquisição pelo consumidor, em se tratando de um veículo importado diretamente do exterior pelo revendedor. Ou seja, só quando for para o consumidor final é que vai haver fato gerador desse veículo novo nessa importação. Se fosse para o consumidor final, aí sim, seria o desembaraço aduaneiro. Gabarito. Essa questão é muito clássica na prova, tá? Essa questão que exige a literalidade, né, uma questão clássica na prova, mas não está diferente do que a gente tem visto nas provas feitas pela SESC e Sebrasp. Ela não está inventando muita moda, não. Então,
pode muito bem cair essa questão novamente, justamente confundir o aluno com o faturador do nosso IPVA na importação. Letra D, então, está correta. Na data da incorporação do veículo novo ao ativo permanente do fabricante, do revendedor ou do importador, data da aquisição do veículo novo ao ativo permanente. Então, essa também é outra situação interessante, né? E, finalmente, na data em que vier a deixar de ser preenchido o requisito que tiver dado causa à imunidade, à isenção ou dispensa do pagamento do tributo. Então, deixou, né? Então, essa é uma situação interessante, né? Deixou de ser preenchido o requisito que deu causa à imunidade, à isenção ou à dispensa de pagamento. Essa é outra situação. Tá legal, pessoal? Então, gabarito da questão, alternativa letra C. Aí fiz outro, né, de teimosinho que sou, né? Mas, a princípio, olha aqui para mim, vamos trazer essa informação para a gente poder levar para a prova? Então, a gente leva essa informação para a prova, né, trazendo a situação relacionada ao nosso tributo. Beleza, pessoal? Então, vamos continuar? Vamos lá. Então, vamos para outra questão. Vamos para essa aqui, ó. De acordo com a legislação sergipana, trata-se de uma isenção incondicional no Estado. Ou seja, uma isenção que não apresenta uma condição em especial, né? Uma situação interessante aqui no Estado, que é uma isenção que não apresenta uma condição especial. Pelo menos a lei do imposto não prevê. Por exemplo, se eu for de baixo para cima, uma embarcação aqui no Estado pertencente a um pescador profissional, ela tem que seguir várias regras, ela tem que ter registro. Só pode ser uma embarcação isenta por profissional, o profissional também tem que estar registrado. Quer dizer, tudo são condições para que aquela isenção prevaleça. A mesma situação, por exemplo, o veículo de 2 rodas. Não é qualquer veículo de 2 rodas, mas até 50 cilindradas. Então, tem um regramento específico para que esse veículo seja isento. A mesma coisa do veículo rodoviário utilizado na categoria táxi. É um só por motorista. O motorista tem que ser um profissional autônomo que a princípio tenha lá registro junto à prefeitura para poder, né, uma permissão ou uma concessão para poder dirigir táxi, né? A máquina agrícola também tem a sua condição aqui no nosso estado, né? Então a máquina agrícola também é condicionada, ela tem que a princípio cumprir condições para que possa estar aqui. Agora, o veículo do corpo diplomático acreditado junto ao governo brasileiro, ele não apresenta condição, diferente de outros estados que falam a respeito da condição da reciprocidade. O estado de Sergipe não fala a respeito de uma condição para que seja dada a hipótese de isenção de IPVA. Então, a gente já leva, se não tem condição, essa é a resposta à questão. Essa questão é clássica também, a banca CESP já cobrou em outros concursos e é fácil dela ser criada em relação à listagem das 11 isenções que o nosso IPVA tem aqui no estado de Sergipe. Você tem que guardar todas elas para a prova, eu tenho certeza, tem boa chance de cair no nosso concurso. Tá legal? Entendi, professor. Então vamos lá, vamos para outra questãozinha para a gente fechar o IPVA. Olha só que questão interessante, ó. No estado de Sergipe, sob as alíquotas do IPVA, assinale a alternativa que está incorreta. O que está incorreto aqui na questão? Então ele fala assim, ó. O estado se utiliza da diferenciação em função do tipo de veículo. Você tem alíquotas diferenciadas para motocicleta, para veículo automotor pesado, tipo caminhão, ônibus. Você tem alíquotas diferenciadas? Tem, professor. Nós temos essa diferenciação que é permitida pela Constituição Federal e usada pelo Estado. Tá legal. Então a letra A está correta. O Estado apresenta uma progressividade fiscal? Será que apresenta, professor? Então nós temos sim progressividade fiscal aqui no Estado. Nós temos uma alíquota que para automóveis e utilitários com valor venal a partir de 120 mil, ela passa para 3%, né? Mas ela é 2,5% antes dos 120 mil, ou seja, em função do valor do veículo automotor, você tem uma alíquota progressiva. Essa progressividade não é vedada. Pelo contrário, depois que o Supremo Tribunal Federal entendeu que o caráter, a princípio, de cumprir a verificação da capacidade contributiva do sujeito passivo deve ser sempre verificado, inclusive pelos impostos reais, então, né, isso gerou uma possibilidade dos impostos reais terem essa condição de, a princípio, estarem sujeitos aí ao nosso imposto. Então, progressivo, por alíquotas progressivas. Tá bom? Então,
A letra B também, por incrível que pareça, também, quando a gente fala progressividade fiscal, é a progressividade em função da base de cálculo. Letra C, o Estado apresenta diferenciação de alíquota em função do combustível. Tudão, que história é essa? Né? Combustível, uma alíquota mínima de 0,2%, salvo engano, para quem usar gás natural veicular, o GNV, e o gás natural liquefeito, o GNL. Então, essa alíquota de 0,2% é justamente uma alíquota com uma função extrafiscal, que é fomentar esse tipo de veículo automotor aqui dentro do Estado. Então, para isso, nós temos essa alíquota. Fechou? Entendi, Tudão. Então, na idade também está correto. Agora, uma pergunta que não quer calar. Será que o Estado de Sergipe também tributa a propriedade do famoso jet ski? Ou seja, o nosso Estado tributa aeronaves e embarcações? Tributa. E o jet ski tem alíquota específica para ele, alíquota de 3,5%, porque ele entra como uma embarcação esportiva ou recreativa. Então, jet ski para nós tem uma alíquota alta do nosso IPVA, né? E se for por uma função extra fiscal do tributo, né? E também uma função da capacidade contributiva, quer dizer, quem a princípio tem condição de comprar um jet ski, também tem condição de pagar mais IPVA. Tá bom? Então, fechou essa? Professor Tudão, entendi e levei para a prova. Então, finalmente, então, a letra D também, o Estado tributa a propriedade de jet ski. Verdadeiro. Tá tudo verdadeiro por enquanto, né, Tudão? O Estado não se utiliza da diferenciação em função da utilização do veículo. A única situação que normalmente os Estados estão utilizando-se da diferenciação em função da utilidade, do uso do veículo, é o veículo comum, veículo de passeio, em relação ao veículo que nós chamamos o veículo relacionado à locação. Então, o veículo objeto de locação tem tributação diferente do veículo carro de passeio. E aqui no nosso estado nós vemos isso. Vai lá na telinha para você ver. Então vamos ver como essa situação faz com que o gabarito da questão seja justamente essa letra, né? O Estado não se utiliza dessa diferenciação em função da utilização do veículo. Ele usa também. Tá bom? Então, fechando com chave de ouro o nosso IPVA, trazendo informações importantes para o futuro, né, auditor fiscal. Olha lá, nós temos alíquotas diferenciadas em função do tipo, né? Tá lá no artigo 9º. Fala lá, ó, 1% para ônibus, micro-ônibus, caminhões e cavalos mecânicos, 1,5% para aeronaves, 2% para motos e similares, 2,5% para automóveis e veículos utilitários, 3,5% para o jet ski, 3% para automóveis e veículos utilitários com valor venal a partir de 120 mil. Lembra da progressividade da alíquota? Não é verdade? O que mais? Olha lá, 2,5% para qualquer outro tipo de veículo automotor que não está nos anteriores. Aí, olha lá, 0,2% para os veículos automotores que são lá do inciso número 1, né? Caminhão, ônibus, que usa GNV ou GNL. E, finalmente, o parágrafo 2º do artigo 9º vai falar justamente da diferenciação em função da utilização. Em se tratando de um veículo automotor novo, adquirido por um empresário que possua como objeto social locação de veículos automotores, a alíquota, então, será de 1%, desde que o faturamento ocorra diretamente para um estabelecimento localizado em Sergipe, nos termos do convênio ICMS 51/2000, e a empresa locadora atenda aos demais requisitos estabelecidos em ato do Poder Executivo Estadual. Tá legal, pessoal? Então, na verdade, aqui, importante informação também para a gente poder levar para a nossa prova. Entendi, Tudão. Então, fechamos aqui esse raciocínio e levamos para a prova. Fechou? Então, aqui na idade, então, nós temos ali o gabarito da questão, né? A alternativa letra E. Nós aceitamos, sim, né, a situação da diferenciação em função da utilização. Vamos lembrar o seguinte, outro imposto, ITCMD. Eu considero que vai cair uma questão do ITCMD. Então, das 15, ele está cercando o boi, né? Uma questão do ITCMD vai cair, então, para nós, é muito importante que o nosso aluno estude o ITCMD, tanto a lei, o regulamento eu já creio que não seja necessário. Você vai ver que o nível de questões que cai na prova da CESP, você sabendo um pouco mais de direito civil, sabendo um pouco do detalhamento que a gente colocou na sala de aula, sucessão legítima, sucessão testamentária, sucessão provisória, sucessão por fideicomisso,
né? As situações relacionadas ao usufruto, situações de incidência e não incidência do tributo. É a primeira questão da prova de TCMD que a gente tem visto nas provas da CESP, né? Então vamos ver lá, vai na telinha para a gente ver, olha, a questão caiu lá no auditor fiscal Cefaz Alagoas, considerando as disposições da legislação tributária já adaptado aqui, né, para Sergipe, julgue o seguinte item a respeito do ITCMD. Na sucessão por motivo de falecimento, a desistência de quinhão não implica imposição da obrigação tributária aos beneficiários. Calma lá, eu não entendo isso, professor. O que é isso, desistência de quinhão? Então, tem vários conceitos aqui do direito civil que caem na prova. E o que significa a desistência do quinhão? Quinhão é aquilo que vai ser recebido em herança pelo herdeiro. Então, quando ele desiste do quinhão, ele pode fazer duas coisas. Ou ele desiste e devolve tudo para o monte, ou ele desiste em favor de alguém. Então, ele pode desistir em favor do monte, desistir em favor de alguém. Desistir em favor do monte não incide ITCMD, porque não há transmissão. Ele simplesmente não quer nada. Como o nosso faturador é transmissão e ele está desistindo, essa renúncia que ele está fazendo é uma renúncia em favor do monte, que é também chamada de renúncia pura e simples, ou aquela renúncia que é abdicativa, ele está abdicando do seu direito. Não tem fato gerador do ITCMD aqui no caso. Agora, se ele renunciar em favor de um beneficiário, como ele cita na questão, então, quando ele fala, se você renunciar, isso não implica fato gerador para os beneficiários, claro que implica. Então, João falece e deixa duas filhas, Ana e Bia. Bia falou, eu quero entregar a minha parte toda para o meu primo Pedro, porque ele precisa. Então, o primo é o beneficiário. Então, ela está recebendo a parte dela na herança e depois doando. Nós temos dois fatos geradores acontecendo aqui. Um quando ela recebe a sua parte, a Bia, outro quando ela doa para o Pedro. Então, na verdade, essa renúncia translativa é aquela renúncia, como ele fala, desistência, é uma desistência que apresenta dois fatos geradores. Então, toma cuidado, a questão da prova sabe bem disso. Então, o gabarito da questão aqui é errado. Na sucessão por motivo de falecimento, desistir do quinhão implica, sim, imposição da obrigação tributária ao beneficiário, ou seja, quem vai receber essa parte da herança vai ter que pagar o tributo. Agora, olha que questãozinha que eu fiz aqui para você, ó. E vamos lá, vamos tentar matar essa questão. Ó. Sobre TCD aqui no estado de Sergipe, assinale a correta. Incide TCD na transmissão de propriedade de bem ou direito por meio do fideicomisso. O que é mesmo fideicomisso, professor? Fideicomisso é onde você tem o fideicomitente, que é aquele que vai falecer, né, que é o de cujos, que durante a sua vida faz em testamento uma doação para os seus fideicomissários, que é aquela prole eventual que ainda nem nasceu. Então, provavelmente, é alguém da estirpe ali, né? Alguém que a princípio é um herdeiro natural do de cujos, que quando vier a falecer, pode ser que eles ainda nem tenham sido produzidos, vamos dizer assim, né? Nem tenham sido gerados. Mas lá na frente, se vierem nascerem com vida, ou alguma outra condição estabelecida em testamento, completarem a maioridade, casarem-se, completar a faculdade, se alguma coisa dessas acontecer, vai haver uma transmissão do fideicomisso para o fideicomissário. Então, na verdade, é uma triangulação. Primeiro aqui, ó, eu tenho o fideicomitente, que é a pessoa do de cujos. Aqui embaixo dele eu tenho o fiduciário, que é o garantidor. O nome fiduciário significa garantidor. Ele garante a vontade do de cujos. Então, a primeira transmissão é na morte, já é uma transmissão para o fiduciário. O fiduciário é o advogado, é o contador, é alguém que a princípio é parente do de cujo, alguém que ele confiava muito. Então, ele deixa o testamento para aquela pessoa, para que, se aquela condição acontecer, aí sim, se transmita do fiduciário para o fideicomissário. Aqui em Sergipe, diferente de outros estados, nós temos dois fatos geradores do fideicomisso. Fala aí, dois fatos geradores. Um na morte do de cujo, outro na substituição do fideicomisso quando acontece a condição. Então, quando o fiduciário tem que entregar os bens que a princípio eram do de cujos para o fideicomissário. Então, dois são os fatos geradores aqui do nosso ITCD. Tudo bem? ITD, ITCD, ITCMD, qualquer um deles você vai traçar na prova. Tá legal? Então, fechou aqui o raciocínio? Beleza, tudão. Então, olha lá. Incide na transmissão de propriedade de bens ou direitos por meio do fideicomisso. Verdadeiro, gabarito da questão. Por que as demais estão falsas? Incide TCD na partilha de bens da sociedade conjugal e na união estável sobre a meação. Tudão, que história é essa?
Sobre a ameação não incide TCD, professor? Então a Ana e o João eram casados, resolveram se separar. E falaram o seguinte, ó, vamos cortar tudo pela metade. Estava vendo um caso real lá na Alemanha, onde o casal se separou e o marido de birra resolveu cortar o carro pela metade, cortou os móveis pela metade e entregou metade para a esposa ou ex-esposa, né? Quer dizer, então, o que é essa metade? A metade é o direito de cada um deles, é a ameação, é um direito patrimonial. Sobre a ameação não incide TCD. Vou falar de novo. Sobre a ameação não incide TCD, porque ameação não é transmissão. Ameação é direito patrimonial. Então, quando um entrega para o outro, já houve direito patrimonial, já houve a entrega do bem. Só que metade para um, metade para o outro. O que a gente vai falar a respeito dessa situação? Bom, Tudão, o excesso de ameação é que é fato gerador do ITCMD. Então, se um dos... Por exemplo, a Ana e o João se separaram, e a Ana falar, eu não quero nada com você. Leva tudo que a gente fez em comum. Não quero nada. Se isso acontecer, nós temos sim um fato gerador aqui acontecendo. Que fato gerador é esse, Tudão? É um fato gerador do ITCD sobre aquilo que ultrapassou a ameação. Metade era de Ana, mas como ela doou toda a sua parte para o João, o João está sendo donatário, já está recebendo em doação aquilo que a Ana passou por doação. Então nós temos aí realmente uma transmissão, né, causa mortes e doação, no caso aqui de doação. Tudo bem? Então, quando ele fala, ó, incide TCD na partilha de bens da sociedade conjugal e na união estável, isso é falso. Tá certo? Né? Então, isso é falso. Né? Incide TCD na partilha de bens da sociedade conjugal e da união estável sobre a ameação. Falso, né? Não incide TCD sobre a ameação propriamente dito aqui. Na verdade, é sobre o excesso de ameação que incide. Incide TCD na desistência, né, da herança ou de legado. Incide TCD na desistência da herança ou do legado. O que significa isso, Tudão? Bom, desistência da herança ou legado. Sim, não há problema na desistência, na renúncia, na desistência da herança ou legado. Mas só vai haver a incidência se você tiver um beneficiário. Então a questão tem que falar isso. Se for só a desistência da herança ou legado, mas sem ter beneficiário, não há o que falar. Se for só a desistência da herança ou legal, mas sem beneficiário, não há o que falar. Mas aqui, na verdade, ele não informou isso para nós. Então não é o suficiente que está citado aqui. Tá bom? Então entendi. Então, na verdade, aqui fica paira uma dúvida no ar, porque não tem essa informação corretamente para nós. Então, nós não podemos levar essa informação para a prova. Não é verdade? Entendi, Tudão. Vamos para outra? Vamos para outra. O que mais que nós temos aqui? Olha lá. Vamos levar agora outra informação. Ó. Incide TCD na instituição de usufruto oneroso. O problema do usufruto oneroso é justamente o nome, né? Oneroso significa que não é fato gerador do nosso ITCD. Por quê, professor? Por quê? Por que ele não é fato gerador do nosso ITCD? Por ser justamente um usufruto oneroso sobre a base de cálculo reduzida. Então, o fato dele ser um usufruto oneroso não tem a incidência do nosso ITCD. Tá certo? Por quê? Por não ser gratuito. Incide ITCD na instituição de quaisquer direitos reais. Cuidado, quando ele botou a expressão quaisquer aí, por quê, professor? Direitos reais são direitos sobre as coisas. Direitos sobre as coisas que podem ser direitos reais sobre coisas alheias. Então, você tem lá o usufruto, o uso, direito de habitação, direito de superfície, a enfiteuse. Então, nós temos vários direitos reais que têm incidência do ITCD quando são transmitidos via doação ou via causa-morte. O problema é que, quando ele falou qualquer, ele esqueceu de colocar, ele colocou junto do rol os direitos reais de garantia, que são hipoteca, penhor, anticrese e alienação fiduciária. Os direitos reais de garantia não estão dentro do campo de incidência do ITCD sergipano, conforme a lei estadual. Não estão. Então não é qualquer transmissão de direitos reais que vai haver a incidência do imposto. Guarda essa pegadinha que é ótima para a prova. Então, se houver uma transmissão, por exemplo, do direito de hipoteca, ou do direito de penhor, ou do direito de superfície, qualquer que seja a situação, não tem a incidência do nosso tributo. Tá certo, pessoal? Então guarda essa informação para a gente poder levar para a prova.
Fechou? Então, gabarito da questão, a gente já tinha visto a alternativa letra A. Outra questão, conceitinho simples de doação, mas olha só como é que ele pode tentar pegar você. Então, ó, sobre TCD, Sergipe, assinale a correta. Eu gosto muito de lembrar você que as leis não precisam ter definições. Mas, normalmente, quando aparece a definição, repara, a definição aparece na lei, tem grande chance de cair na prova justamente aquela definição. E esse tipo de questão é interessante que ela é literal, mas você não pode dar bobeira. Se você der uma bobeirinha, você erra a questão. Então ele fala aqui, ó, considera-se doação o contrato em que uma pessoa, somente física, por liberalidade, transfere um bem, vantagem ou direito de seu patrimônio com encargo para o de outra que o aceita expressa ou tacitamente. Então, veja, considera-se doação o contrato que uma pessoa somente física, já tem um erro aqui, pode ser físico ou jurídico quem faz a doação. Por liberalidade, está correto. Transfere bem, vantagem ou direito do seu patrimônio com encargo. Com encargo, não necessariamente com encargo, né? Para o de outra, que o aceita expresso ou tacitamente. Então tem erros aqui na letra A que fazem com que ela não possa prosperar. Letra B. Considera-se doação o contrato em que uma pessoa de modo oneroso transfere um bem, vantagem ou direito de seu patrimônio. Opa, de modo oneroso? Então ele falou uma pessoa, exato, físico ou jurídico. Modo oneroso, está errado. Transfere bem, vantagem ou direito do seu patrimônio com ou sem encargo para o de outra. E aí ele ainda fala do aceite, ó, que o aceita de forma expressa, que é o aceite, pode se dar de forma expressa, quando a pessoa expressamente fala eu quero, ou tácita, quando o aceite se dá de forma tácita, a pessoa não fala que quer, mas de alguma forma ela calou e consentiu com aquela determinada situação. Tá certo? Letra C. Considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, então tá bom, por liberalidade tá ok. Então uma pessoa, por liberalidade, transfere bem, vantagem ou direito do seu patrimônio, desde que sem encargo. O que é um encargo, Tudão, que ele está falando aqui? Encargo é quando você tem alguma coisa a fazer para poder receber aquele bem. Então, por exemplo, pode ser doado uma fazenda. João quer doar uma fazenda para o Antônio. Só que o João quer que o Antônio faça alguma coisa na fazenda. Então o João fala assim, ó, vou doar a fazenda para você, mas em 1 ano eu quero ver que você plantando metade do território da fazenda. Então essa é a condição. Se isso não acontecer em 1 ano, eu vou pedir de volta a fazenda. Isso já vai estar dentro do contrato de doação. Professor Tudão, então pode haver uma doação com encargo, inclusive da pessoa plantar na fazenda? Pode. Outros encargos podem acontecer. Mas de qualquer forma, o interessante aqui é que a gente vê nitidamente que, mediante o encargo, poderia ter até anulado a doação. E eu estou falando para você que a doação com encargo, para nós, é como se ela não existisse. Né? Então, doação com encargo, para nós, pouco importa. O encargo é como se não existisse. Tá bom? Então, tomem cuidado. O encargo é como se não existisse. Então, o encargo pode ser, por exemplo, plantar numa fazenda que você acabou de receber em doação. Beleza? O que mais? Letra D de dado. Considera-se doação o contrato em que uma pessoa legal, por liberalidade legal, transfere bem, vantagem ou direito do seu patrimônio legal, com sem encargo legal, para o de outra, sem necessidade do aceite. Olha só que interessante, né? Mas é necessário o aceite. Seja ele expresso, seja ele tácito, apesar da doação ser um ato jurídico, né? Ele, a princípio, é um ato jurídico que, a princípio, você tem, de um lado, aquele que doa, do outro, o donatário, então é o doador e o donatário só tem que aceitar. O doador, a princípio, só tem que entregar, né? De forma graciosa ou gratuita. Então, você tem essas duas pessoas envolvidas. Então, está errado a letra D também por causa dessa sem necessidade do aceite. Quer dizer, é necessário o aceite para ter validade a doação. E, finalmente, considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere bem, vantagem ou direito do seu patrimônio com ou sem encargo para o de outro que o aceita expresso ou tacitamente. Está aí a definição que você queria, mas olha que interessante a questão, né? Ela acaba desenvolvendo conosco aquele raciocínio a respeito do nosso imposto, tá bom? Raciocínio a respeito de um conceito tão importante que é o conceito de doação. Vamos caminhar? Vamos caminhar, porque eu sei que o tempo urge aqui para vocês, a gente tem sempre bastante coisa para falar, tá bom? Então vamos lá, vamos aproveitar o tempo, vamos falar um pouquinho então no nosso ICMS, carro-chefe de prova. Vamos ver uma questão que caiu bem do jeitinho. Eu considero que a prova da Cefaz Roraima
tem tudo a ver com vocês. Por quê? Primeiro, porque ela é uma prova que foi feita há pouco tempo pela CESP. Segundo, que diferentemente da Cefaz Alagoas, da Cefaz Ceará, que foram provas da CESP que era certo e errado, na Cefaz Roraima vai ser que nem a sua prova. 5 alternativas. Então, se você está na véspera, né? Revisão aqui, a revisão não é véspera, né? A revisão ainda na semana decisiva. E você quer pegar alguma prova para você fazer, pega da Cefaz Roraima. Né? Vou fazer aqui uma questão para a gente ver o estilo e o nível que cai na prova a respeito do importante tópico, que talvez seja a primeira questão de ICMS que cai na prova, né? Se cair mais de uma vai ser só alegria, né? A respeito da incidência e não incidência do tributo. Vamos lá? Então veja lá. Então, ó, de acordo com a Lei Candir, mas poderia ser aqui de acordo com a lei estadual, incide ICMS sobre prestação de comunicação, serviços de prestação de... Olha só que interessante, até parece que eu tenho que completar a frase, né? Parece que está faltando elementos ali, né? Prestações de comunicação, prestações de serviços de comunicação, mas é assim que caiu na banca CESP. Então, deixa, eu não vou ficar mexendo no que caiu na banca não, porque é isso que você vai se deparar lá na frente. Então, prestações de comunicação, ainda que gratuitas. Então, a gente sabe que não, né? Os serviços de comunicação, quando onerosos, são tributados pelo nosso ICMS. Vou falar de novo. Os serviços de comunicação, quando onerosos, são tributados pelo nosso ICMS. Essa é a regra do jogo, é essa que você vai levar para a prova. Tudo bem? Entendi tudão. Então, leva para a prova. Bom, por exemplo, lá, ó. Letra B. Então, serviços de comunicação, quando gratuitos, tem serviço de comunicação de radiodifusão sonora e de sons e imagens, que inclusive são imunes. Então, estão fora totalmente do campo de incidência do nosso ICMS. Está dentro da imunidade tributária quanto ao imposto. Fornecimento de mercadorias cumulado com a prestação de serviços. Veja que ele já fala ali na operação mista, onde você tem as duas coisas envolvidas. Fornecimento de mercadorias mais prestação de serviços. Né? Sujeitos ao ISS por lei, em qualquer hipótese vai ter incidência do ICMS, para com isso. Queridos, o serviço está na lista de serviços e tem mercadoria envolvida, se está na lista serviço mais mercadoria, a regra é só ISS. Nós temos mais de 300 serviços naquela lista de serviços. A regra é só ISS. Quando é que vai ter ICMS na jogada, Tudão? Quando? Quando houver expressa ressalva. Recondicionamento de motores, ressalva sobre material aplicado no recondicionamento, incide ICMS. Serviço de buffet, tem caído na prova direto, né? 2 provas seguidas aí de concurso, está caindo direto, então a gente tem que lembrar. Serviço de buffet também sobre a mão de obra, ISS. Sobre o material aplicado, ou seja, alimentação e bebidas, ICMS na jogada. Tudo bem, pessoal? Então leva para a sua prova. Fechou? Então, falando a respeito de importantes informações aqui para você levar para a prova. Serviço de transporte internacional de pessoas. Serviço de transporte internacional de pessoas. O que acontece? O transporte, quando ele é totalmente internacional, vou falar de novo, hein? O transporte, quando ele é totalmente internacional, ele, a princípio, não vai ter a incidência do nosso ICMS. É um posicionamento do Supremo Tribunal Federal, mas que vai ser levado em consideração aqui para a nossa prova. Então, transporte totalmente internacional não terá a incidência do nosso ICMS. Tá legal, pessoal? Guarda essa informação para a gente poder levar para a prova, tá bom? O que mais agora? Operações relativas à circulação de mercadorias, ainda que gratuitas. Olha só que interessante. Operação com mercadorias, ainda que gratuitas, tem a incidência do nosso tributo. É verdade, professor. Nós temos aqui, sim, a incidência do nosso ICMS, porque para nós, até a doação de mercadorias é fato gerador do nosso ICMS. Até a doação de mercadorias é fato. Então, doação de mercadoria é fato gerador de ICMS. Tem que lembrar, tem que levar para a prova. Doação de mercadoria é fato gerador de ICMS. Bem que o Tudão lembrou aqui. Então, cai na prova. Sim, professor, vamos lá. Lembrando aqui para você, tá bom? Então, a letra D é o gabarito da questão. Operações de circulação de produtos primários. Operação de circulação de produtos primários ao
exterior. O que acontece com os produtos primários quando eles a princípio vão para o exterior? Então, produtos primários que vão para o exterior, eles a princípio estão fora do campo de incidência do nosso ICMS. Por quê? Por ser uma exportação. E exportação está fora do campo de incidência. Tá legal, pessoal? Fomos aí? Entendeu como é que funciona? Como é que cai na prova dos senhores? Então é bom, porque aí a gente tem um entendimento de como que tem aí essas questões em prova. Vamos para outra? Olha só uma outra questão. Ó. O senhor W, desejando abrir um negócio novo, por exemplo, aqui vamos colocar aqui no estado, né, de Sergipe, foi buscar na legislação tributária estadual as regras de incidência do ICMS. Segundo a lei, o citado imposto tem como fato gerador operações relativas à saída de mercadorias, inclusive alimentos e bebidas em bares, restaurantes similares, exceto quando se tratar de operações com produtos vegetais naturais e transferência de qualquer tipo. Tomem cuidado com esse tipo de informação, quando ele falou esse exceto, quando se tratarem de produtos vegetais naturais. Veja, saída de mercadoria realmente é o momento da ocorrência da maioria dos fatos geradores quanto ao nosso ICMS. É o momento da ocorrência. Então aqui essa questão, ela está relacionada diretamente ao aspecto temporal do fato gerador do nosso imposto, tá certo? Então ele fala assim, ó, então essa saída de mercadorias é fato gerador, fornecimento de alimentação e bebidas também é fato gerador, de bares e restaurantes similares, né? Exceto quando se tratar de produtos naturais, fechou. Aí esse exceto aí já ferrou tudo. A letra A está fora. Letra B, incide sobre a disponibilização de bens digitais, tais como softwares, sempre que a operação não tiver no campo de incidência do imposto de transmissão intervivos municipal. Tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Enrolou tudo, criou uma situação aqui que realmente não tem nada a ver para a prova. E essa situação também, ó, incide sobre a disponibilização de bens digitais, como softwares. Então a gente tem um problema a respeito dos softwares, né, se eles são considerados mercadorias ou não. Se forem para o usuário final, eles estão fora do campo de incidência e teve posicionamento mais recente dos tribunais superiores, colocando eles fora do campo de incidência do ICMS. Mas, de qualquer forma, tem nada a ver esse negócio de imposto de transmissão intervivos. Na verdade, não tem nada a ver com incidência do tributo, a letra B. Letra C. Tem como fato gerador a prestação onerosa de serviços de comunicação por qualquer meio. Verdade. Inclusive a recepção de comunicação de qualquer natureza. Comunicação por qualquer meio, inclusive, né, a recepção de comunicação de qualquer natureza. Está certa que a informação, levamos para a prova, é o gabarito da questão alternativa, letra C. Incide sobre a utilização de serviços por contribuinte domiciliado, vamos botar aqui, ó, em Sergipe, se a prestação tiver início e conclusão em outro estado nacional. Veja, utilização de serviços em contribuinte em Sergipe, se a prestação tiver início e conclusão em outro. Se tem início e conclusão no outro estado, como é que Sergipe vai receber alguma coisa? Tem nada para receber, né, Tudão? Tem nada para receber, tá bom? Então guarda isso. Então a letra E, incide sobre a entrada de energia elétrica ou gás natural proveniente de outro país ou estado brasileiro, quando destinado à industrialização, no estabelecimento é localizado em Sergipe, né? Quer dizer, se é destinado à industrialização em estabelecimento localizado em Sergipe, esse petróleo derivado ou a energia, né? O gás natural não tem nada a ver com essa história, mas essa situação aí, a gente fala que é uma situação irregular, né? Então a gente leva para a prova, então não tem como falar de incidência. Gabarito da questão, alternativa, letra C de casa. Tá bom, pessoal? Então, essas são as informações para a gente poder levar para a prova. Bom, aí a gente teria algumas não incidências aqui para a gente poder relembrar, mas isso aqui a gente vai usar para a gente vai fazer uma revisão de véspera e vou botar mais questõezinhas inéditas aqui para você. Me preocupa também de cair uma questão ou duas desse Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial, porque a banca tem esse costume de pegar aquela lei que o pessoal não dá muita força, mas que tem tudo a ver para o Estado. O Estado acha importante. Está aqui um breve resumo desse Programa Sergipano. Se você tentou ler comigo e não conseguiu entender, eu trago o resuminho para você aqui agora, para a gente poder matar. Ó. O artigo 1º falou, né, sobre isso. Fica instituído o Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial, o PSDI, no âmbito da Secretaria de Estado de Indústria e Comércio, o SEIC. O PSDI, então, será administrado pela
Secretaria de Estado, Indústria e Comércio, SEIC, e terá o órgão consultivo e normativo superior, o próprio Conselho de Desenvolvimento Industrial, a CDI. Guarda esse artigo, ele pode começar a sua questão de prova sobre esse programa. Qual que é o objetivo principal do programa? Incentivar e estimular o desenvolvimento socioeconômico estadual mediante a concessão de apoio financeiro, creditício, locacional, fiscal e ou de infraestrutura. Então, é tudo isso junto, né? Esse programa, então, visa incentivar e estimular desenvolvimento socioeconômico estadual mediante a concessão de apoio financeiro, creditício, locacional, fiscal e de infraestrutura. São 5 áreas. Área de apoio financeiro, área de apoio creditício para as empresas, área de apoio locacional para poder locar o seu imóvel, para poder, a princípio, trabalhar em Sergipe. Área do apoio fiscal, a gente vai ver o diferimento do nosso ICMS, que é um benefício para, né, postergar o momento de pagamento do tributo, e área de apoio à infraestrutura. Tá? Para fins desse apoio, os empreendimentos devem ser considerados necessários e prioritários, ou seja, só vão ganhar o apoio financeiro, creditício, locacional, fiscal ou infraestrutura se for um empreendimento considerado necessário e um empreendimento considerado prioritário. Tá legal? Então, só nessa situação, né, Tudão? Exatamente. Então, na verdade, quando a gente fala desse programa, ele tem vários detalhamentos, vários detalhinhos, né, Tudão? E esse detalhamento pode cair na nossa prova. Exatamente, a gente tem que levar em consideração isso. Bom, para esse tipo de apoio, a gente fala ali, ó, vão haver estímulos na área fiscal. E a gente vai ver aqui, ó. Então, a principal finalidade do apoio fiscal é assegurar ao empreendimento industrial, agroindustrial, de pecuária agrícola, de tecnologia, o benefício do diferimento do ICMS. Então, entenda que é, a princípio, o maior benefício que nós podemos trazer aqui no apoio fiscal. Um diferimento, ou seja, postergação do momento para lançamento e pagamento do tributo. Bem como diferimento até do DIFAL, diferencial de alíquotas que, porventura, o contribuinte tenha que pagar aqui no Estado, também vai ser diferido. O diferimento tributário é um tipo, então, de ST, um tipo de substituição tributária, o qual transfere o lançamento e o pagamento do imposto para uma etapa posterior à ocorrência do fato gerador do tributo. Você transfere para um momento posterior o lançamento e o pagamento do tributo. No âmbito do Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial, é assegurado o diferimento do ICMS como meio de apoio fiscal. Então, o apoio fiscal é o próprio diferimento. Se cair na prova, você já sabe. É a substituição tributária por diferimento. Tá bom? Em que situações? Nas importações do exterior de bens de capital, que são as máquinas. Então, se você quiser comprar uma máquina, você tem aí uma situação interessante, né? Quer dizer, você vai poder, a princípio, tirar esse bem de capital, são as máquinas, né? Bem como diferimento do diferencial de alíquota nas aquisições interestaduais pertinentes aos referidos bens de capital novos, feitos por empreendimentos industriais, agroindustriais, de pecuária, agrícola e de tecnologia novos. Então, esse é um determinado, né, benefício. Outro benefício, nas importações agora de matérias-primas, material secundário, embalagem, utilizado exclusivamente na produção de bens incentivados. E o terceiro benefício, diferimento na aquisição interna de gás natural, né, a ser efetivamente utilizado no processo industrial, para o momento da saída seguinte dos produtos resultantes da industrialização. Algumas matérias-primas não terão benefício acima no processo de importação, o ácido nítrico e o ácido sulfúrico. Então, aqui nós temos duas matérias-primas que não têm esse benefício no processo de importação quanto ao diferimento, como no caso do ácido fosfórico, fosfato natural bruto, enxofre, dentre outros. No caso do diferimento do ICMS, nas compras de bens de capital, então, se você vai comprar uma máquina, o recolhimento, então, do DIFAL, do ICMS, deve ser encerrado quando completados 48 meses de sua aquisição, salvo se antes disso houver a desincorporação dos referidos bens. Então, aqui é uma situação bem interessante para a gente levar para a prova. Tá bom, pessoal? Então, guardemos essas situações aqui. São extremamente importantes e que, a princípio, nos remetem aí ao conhecimento do que acontece de acordo aí com a nossa questão. Tá legal? Bom, o que mais que ele diz aqui, ó? No caso, então, do diferimento do ICMS, nas compras de bens de capital, o recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS deve ser encerrado quando completados
48 meses da sua aquisição, salvo se antes disso houver a desincorporação dos referidos bens. Então, olha só que interessante que a gente tem todo um regramento para nós termos a concessão do diferimento, que é o benefício fiscal mais importante do PSDI, né? Esse programa que, a princípio, veio para ajudar, para apoiar, né, o desenvolvimento industrial aqui no Estado. Tá legal? Então, essas são as informações que eu queria passar para você, mas tem mais detalhinhos, olha lá. Além disso, há também a opção dos contribuintes enquadrados nesse programa em antecipar o pagamento do imposto devido, objeto de carência. Podemos ver alguns exemplos logo abaixo em que o pagamento do ICMS devido obedecerá às seguintes condições. Valor a ser recolhido será equivalente a 8% do ICMS devido no caso de empreendimentos industrial, agroindustrial, pecuária, aquícola novos. Percentual previsto acima será reduzido para 6,2% quando se tratar de um empreendimento que se implantou na região do semiárido ou em municípios localizados nas regiões das fronteiras do estado de Sergipe, ou quando o projeto for de relevante interesse para o estado. Então você tem aí uma antecipação, né, pagando menos tributo. O prazo para a fruição desse apoio fiscal, que é justamente esse tipo de benefício, é um prazo de 10 anos. Porém, em casos excepcionais, quando o projeto do empreendimento for de relevante importância para o estado de Sergipe, pode ser estendido em até 25 anos. Esse prazo pode ser dilatado ainda mais em 10 anos, na hipótese de ampliação ou acréscimo de novas linhas de produção no estabelecimento industrial. Quando você lê a lei, você vê que tem diversos critérios para que essas prorrogações de prazo possam ser existentes. Inclusive, o aumento da tributação, o aumento da capacidade contributiva, aumentando-se a tributação ano após ano, período após período de apuração. É importante, então, salientar que os benefícios fiscais citados não se aplicam concomitantemente a empresas que estejam enquadradas dentro do regime simplificado de apuração do ICMS. Então, quem está já no Simples Nacional, por exemplo, não pode entrar aqui no benefício, uma vez que você teria um acúmulo de benefícios fiscais. Tá certo? E no caso de haver operações societárias que envolvem empresas beneficiárias, como no caso de uma incorporação, como ficará então o benefício? Nesse caso, na hipótese da empresa incorporada ou da empresa incorporadora serem beneficiárias do incentivo, então se uma ou outra é beneficiária, independente ou conjuntamente, os mesmos benefícios devem ser assegurados pelo mesmo prazo residual concedido à empresa beneficiária. Já em relação à escrituração, os benefícios citados nesse artigo devem então ser registrados na contabilidade da empresa beneficiada, diretamente em uma conta criada específica para esse fim, com a denominação de apoio fiscal PSDI, Governo do Estado de Sergipe, dentro do subgrupo Reserva de Capital do grupo Patrimônio Líquido. Fechou aqui, professor? Boas informações aqui a respeito do nosso resumo. É um resumo aqui do PSDI para você. O PSDI, a princípio, se complementa com o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal do Estado de Sergipe, é o FIEF, FEF, né? Esse fundo é muito importante, está lá previsto na lei estadual que está no edital e no decreto estadual também. Possui a finalidade de viabilizar a manutenção do equilíbrio das finanças públicas do Estado. Então, na realidade, é o seguinte, o Estado ele vai te dar benefícios através do PSDI, mas ele vai pedir para você colaborar com uma parte do que seria esse benefício para esse fundo. Então, na realidade, ele não só abre a mão de tributo, ele pede para você colaborar. Então, a empresa não pode deixar, por exemplo, de pagar esse benefício, senão ela perde de pagar, por exemplo, esse valor, senão ela perde o benefício. Há, então, 4 fontes de financiamento desse fundo estadual. Né? Para onde que vem esse recurso para esse fundo? Os quais serão destinados ao equilíbrio fiscal do Tesouro no Estado. São elas: encargo correspondente ao percentual de 10% do valor do benefício fiscal concedido ao contribuinte beneficiado pelo Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial, dotações orçamentárias, rendimentos de aplicações financeiras de recursos do FEF, outras receitas. Então são várias aqui, né, que lhe venham a ser legalmente destinadas. Perceba que o Estado beneficia de um lado, mas toma de outro. Mas não serão todos os beneficiados pelo PSDI que deverão contribuir com esse fundo, mas apenas aqueles cuja receita bruta do ano anterior seja superior a 3.600.000. Além disso, o percentual do FEF não se apegará ao benefício oferido quanto ao pagamento do ICMS diferido. Nas importações do exterior de bens de capital novo, você não vai usar o percentual do FEF, bem como no diferimento do diferencial de alíquota na aquisição interestadual pertencente aos referidos bens de capital. Então, tem coisa que, a princípio, o contribuinte vai ter que pagar, mas ele não vai precisar pagar, né, beneficiar lá o FEF.
nas importações de matéria-prima, material secundário e embalagens utilizados exclusivamente na produção de bens incentivados. Ademais, ficarão então dispensados do pagamento da alíquota contribuintes que, no mês de referência da apuração do semestre, apresentem incremento da arrecadação, no mínimo, no valor equivalente ao montante que seria devido ao FEF. A alíquota, então, de 10% do encargo a ser pago deve incidir sobre o valor resultante da diferença entre o imposto mensal efetivamente recolhido e aquele que seria devido. Então, se ele deveria pagar 100 e só pagou 60, sobre os 40 que ele deixou de pagar, 10% disso, ou seja, 4, é o que ele vai, a princípio, apresentar para o FEF. Caso não houvesse benefício, o qual seria calculado mensalmente e recolhido até o dia 9 do mês seguinte ao período de apuração. Entretanto, caso haja atraso no pagamento do encargo acima do FEF, poderá haver o seu parcelamento em até 12 parcelas mensais. Cuidado! Quando o contribuinte deixar de realizar o pagamento percentual do FEF por 3 meses, tem muita coisinha, muito detalhinho aqui que pode cair na prova, né? Fácil para a CESP cobrar na prova. Não me assuste se vai cair 2 questões aí, uma do PSDI e outra do FEF. Por isso a importância dessa aula de hoje, porque a gente está falando de 2 tópicos que eu considero muito importantes, 4 tópicos que eu considero muito importantes para a prova. PSDI, o FEF, o TCMD e o IPVA. Né? Ainda falamos do ICMS também. Percentual por 3 meses consecutivos ou não. Então, se o cara deixar de realizar o pagamento percentual do FEF por 3 meses consecutivos ou não, haverá a perda definitiva do incentivo ou benefício fiscal concedido. Fechou, pessoal? Entendemos, conseguimos levar para a prova. Eu acho que isso aqui, né, por hoje, é o que eu tenho de tempo com vocês, e eu creio que a gente fez uma revisão breve de alguns tópicos importantíssimos nessa reta final que você está fazendo aí para a prova. Não se esqueça que a gente vai ter um novo encontro onde eu vou dar mais questões inéditas e eu vou matar questões de prova que vão cair no seu certame. E isso eu desejo com todo o coração para ajudar você. Fiquem com Deus, bons estudos, um abraço do Tudão e até a próxima.